neste texto maravilhoso. É um capítulo que tem até grupo que usou o nome, capítulo 6, o grupo chama-se Romanos, ou RM 6. Já ouviram falar desse grupo aí? Nós já cantamos música deles aqui, né, um tempo atrás. Não estou lembrando qual que era a música não, mas cantamos. Música do grupo RM6. Dizem que 6,6 é uma arma, calibre 66, 6,6, capaz de matar o velho homem. Olha só, interessante, né? Vamos ler o livro, vamos ler capítulo 6, de 1 a 14, e vamos ficar atentos à palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi Cristo com ele, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, ou porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado já não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, de meditar na tua palavra. Rogamos pelo teu poder. Vem sobre nós, teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a discernir e compreender a mensagem santa da tua palavra. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O capítulo 6, então, ele marca de uma forma mais latente, mais visível, a mudança do tema da carta. Ela vem numa progressão. Nos 2 primeiros capítulos e um pouquinho mais do 3, vai falar sobre o fato de todos serem achados culpados. Todos, em toda parte, em toda a terra, em todos os tempos. Não só os gentios, mas também os judeus. Paulo abrange esse assunto, comprova e demonstra que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. O segundo tema é a justificação. Ele começa então a mostrar, já que todos são pecados, precisam de Cristo para serem justificados. São justificados, pois, pela fé. Pela fé. A justificação é pela fé no ato salvífico de Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. O terceiro tema, né? Então, a queda, todos pecaram, justificados, e agora a santificação. Esse é o tema que o apóstolo Paulo está trabalhando. Ele vai falar a respeito disso nos capítulos 6, 7 e 8. Então, desta feita, ele começa respondendo uma pergunta que não quer calar. Pelo que ele disse no capítulo 5, nós temos dois cabeças da humanidade. Nós temos duas portas que abrem dois mundos. Um é Adão, outro é Jesus Cristo. Ele veio como o segundo Adão. Assim como Adão nos representou lá, Jesus nos representa agora, fazendo ou introduzindo uma nova humanidade, um novo ser, um novo homem, em virtude do que ele afirma no capítulo 5, versículo 20, fica uma pergunta assim, rapaz, mas isso aqui, então, e aí sai essa pergunta, né? O que ele disse no capítulo 5? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual é a pergunta que fica no ar? É essa aí, do capítulo 6, no versículo 1. A pergunta é essa: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, a lógica do raciocínio, da pergunta que não quer calar, é: vamos pecar mais, para que quanto mais pecado, mais graça. Está correto isso? O apóstolo Paulo concorda conosco. Ele dá uma resposta enfática. Versículo 2. De modo nenhum. O termo que é usado no grego é usado duas negativas. É uma coisa assim, não, de jeito nenhum. Para com isso. Que conversa é essa? Que absurdo é esse? É enfático, é quase que indignado, né? A essa pergunta. Ele sabe que essa pergunta fica ali, ó. Vem uma conversinha na orelha da gente, né? Então, o jeito é nós pecar mais, que é para ter mais graça. Que se abundar o pecado, superabundar a graça. E ele, de jeito nenhum. Nós temos é que nos santificarmos em Cristo, andar em santidade, porque estamos unidos a Ele. Então, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. O tema da carta, nesse ponto, é a santificação. Mas o que ele está falando a respeito de santificação? É sobre santificação. O quê? Santifiquem-se, porque estamos unidos a Cristo. Se você não conseguir gravar nada da mensagem daqui para frente, colocou isso na cabeça, leva para casa, você tem a mensagem numa só frase. Santifiquem-se, porque estamos unidos a Cristo. Né? Então ele começa, a partir dessa ideia, desta resposta que ele dá, esta união e esta santificação está implícita. A palavra de Deus passa então a nos exortar à santificação, porque estamos unidos a Cristo. Mas em que estamos unidos? Desde quando
Como foi isto? Então, ele passa a nos explicar e a nos mostrar. Primeiro, montando aí a frase completa, fica: santifiquem-se, porque estamos unidos a Cristo na sua morte. Nós estamos unidos a Cristo na sua morte. A parte B do versículo 2 diz assim: como viveremos ainda no pecado se para ele morremos? Que história é essa de pecar mais para ter mais graça? Jesus morreu no nosso lugar. E nós morremos com ele, não foi? Ele não era nosso representante? Se ele estava morrendo, nós morremos com ele. Portanto, morremos para o pecado. E quando foi que nós morremos para o pecado? Juntamente com Cristo. É aí que está implícita a forte ideia desta representatividade, a forte ideia da união mística da igreja com Cristo. Vamos lá. Perdão. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai tratar isso mais pormenorizadamente, né? Mais detalhadamente, a união da igreja com Cristo. Mas é algo que não está ainda para acontecer. Já aconteceu. Faz quanto tempo? Cerca de 2000 anos. No nosso calendário, 2023. Lá o Senhor estava morrendo. Nós não éramos ainda nem nascidos. Ele nos representou e nós morremos com Ele. Né? Então, nós morremos com ele. Assim como Adão, quando nos representou, antes mesmo de nascermos, quando nascemos em pecado. Também em Cristo, segundo Adão, quando ele morreu no nosso lugar naquela cruz, nós morremos para o pecado. Versículo 3. Ou porventura ignorais? Esse porventura ignorais tem uma certa ironia. Será que não sabeis? Não é possível. Depois de tudo que foi dito, que foi falado, que foi ensinado, será que vocês não entenderam o que está sendo dito, o que está sendo anunciado? E aí ele passa a falar, então, dessa doutrina da união mística de Cristo. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte. Fomos, pois, versículo 4, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o que é o batismo? É um símbolo visível daquilo que já aconteceu invisivelmente. Lá no passado aconteceu. A morte de Cristo estava também nós estávamos também morrendo com Ele. Quando ouvimos o Evangelho, que entendemos, que cremos, somos atrelados ao corpo, né, de forma visível, né, pontual, pela fé naquilo que ele já fez. Quero dizer com isso, não é a partir do momento da conversão. A conversão verdadeira já estava estabelecida pela eleição. Pela eleição. Agora, o batismo é um símbolo daquilo que Jesus já fez por nós. O batismo significa que morreu o velho homem. Pelo que alguns irmãos, algumas igrejas, acham que devem fazer o batismo por imersão, dizendo que é a figura mais perfeita de alguém que foi sepultado e aí foi
nasceu de novo, ressuscitado. Foi sepultado e morto. Foi para a sepultura com a morte de Cristo. Estão corretos? Meus irmãos, não é pela muita água ou pela pouca água. Eu não posso dar ao símbolo uma força maior ou um poder maior ao símbolo do que ao que ele significa, né? O símbolo tem o significado de algo maior, real, verdadeiro, que vai além do símbolo. Jesus foi crucificado, né? A água significa o lavar regenerador, o momento em que Deus nos abriu os olhos, tira as escamas, coloca um colírio bendito nos nossos olhos e abre-os, para que nós vejamos o que Ele já fez por nós, aleluia. Né? Então é um símbolo, é um ato visível, é para anunciar. Jesus, com outro sacramento, a Santa Ceia, diz assim: façam isso em memória de mim. Façam isso para que vejam o que foi feito por vocês. É uma espécie de dramatização do Evangelho, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, né? Então, fomos batizados na sua morte, fomos também sepultados com ele na morte, pelo batismo, o sacramento que anuncia algo que foi feito invisivelmente, este símbolo visível para o seu significado. E o que Deus pretendia com isso? Cristo nos representando lá, nos substituindo, é que quando Ele nos uniu misticamente, ou seja, Cristo morreu lá, eu estava morrendo. Os meus pecados foram encravados na cruz com Ele. O que Deus pretendia? É que assim como foi imputado a Ele o nosso pecado, para que Ele recebesse o castigo, a sua justiça foi imputada a nós para que fôssemos justificados. Como é que nós recebemos isto? Pela fé. Tímido, só um. Fomos justificados pela fé. Ficou mais bonito. Também fomos unidos a Ele para a santificação. Que coisa tremenda! Se primeiro éramos escravos do pecado, agora somos servos da santificação, ou servos para a santificação. Fomos ali, unidos com Ele. Eu gosto muito da passagem, quando fala a respeito da purificação do leproso, uma doença até então altamente contaminável, que as pessoas corriam deles, né? Uma doença incurável. Hoje não, hoje já tem um tratamento, né? Mas não podia, era altamente contaminável, e Jesus se aproxima do leproso, e ao invés de ser contaminado pela lepra, a lepra ou o leproso é que é contaminado pela sua pureza. Não é interessante isso? O seu toque, a sua palavra, contamina o leproso com a sua pureza. Em vez dele pegar, o leproso é que pegou a pureza dele. Não é bendito isso? Não é maravilhoso? Assim nós, ao sermos unidos com Cristo na sua morte, fomos contaminados pela sua santidade. Recebemos a cura. Não é? Coisa maravilhosa. Então, a morte, fomos unidos com Ele na sua morte para a nossa santificação. Quando fomos unidos, Ele, que não é ministro do pecado, mas foi
fomos unidos para a nossa justificação, para a santificação. Portanto, nós devemos nos santificar. A pergunta é posta, é colocada, a primeira resposta é: de jeito nenhum, não tem que pecar mais, não. Continuar vivendo em pecado para receber mais graça? Não, nós fomos santificados com Ele na sua morte. Em que mais que nós fomos unidos a Cristo para a santificação? Nós fomos, a palavra então, a ordem é: santifique-se também, porque estamos unidos na sua ressurreição. Na sua ressurreição. Fomos unidos não somente na morte, olha o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, esta contaminação bendita da santidade de Cristo vem pela sua ressurreição. Se o velho homem morreu, deve agora o novo homem, tudo se fez novo, não é? Descortina-se uma nova criatura, um novo homem em Cristo, em santificação, andando em novidade de vida, porque as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Passamos a viver em novidade de vida. E então, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 5, porque fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, também seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, mesmo que ainda passemos pela morte, cremos piamente que a morte não terá poder sobre nós, porque também seremos ressurretos, assim como Ele foi, demonstrando o seu poder, demonstrando que de fato é quem dizia ser. Alguém já disse que tem 3 alternativas: ou Jesus era um louco, eu não lembro a outra, vou dizer só 2. Ou era um louco, já sei. Ou era um mentiroso, ou ele de fato era quem dizia ser. Então, qual das alternativas? De fato ele era quem dizia ser, o Filho de Deus, o Senhor da vida. A morte não pôde detê-lo, né? E ele ressuscitou. E nós, que estávamos unidos a Ele na sua morte, também estamos unidos na sua ressurreição. Desde já andamos em novidade de vida, para que quando um dia, se for o caso, porque pode ser que Jesus venha antes e nós não passemos pela morte, mas se tivermos que passar, ressuscitaremos com Ele no dia da sua volta. Tremendo. O apóstolo Paulo, então, após essas afirmações, ele reafirma tudo, trabalhando agora com alguns contrastes, a partir do versículo 6. Sabendo isto, olha, meus irmãos, há pouco ele diz, ou porventura não sabeis. Então, ele ratifica, e agora ele vem dizer agora uma reafirmação, trabalhando com contrastes, dizendo: igreja, romanos, Betel, internautas, vocês precisam saber disso, é libertador, é maravilhoso. Presta atenção, sabendo isto, explicando mais enfaticamente, esteja certo que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Não depende de nós. Tal qual a justificação é pela fé, também isto
é pela fé. O velho homem já foi morto, já foi crucificado, para que o corpo do pecado, para que o Adão seja destruído, para que o homem que fazia parte do primeiro cabeça, né? Do primeiro Adão, fosse crucificado, morto. Não depende das minhas atitudes. Isso é maravilhoso. Você já deve ter feito algumas promessas, né? Esse ano eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou ler mais, eu vou orar mais e vou ser melhor. Poucos dias se passam e você olha para trás e diz: meu Deus, não consegui fazer nada. Aí dá uma tristeza no coração, não dá? A gente confiando na força do homem, do velho Adão. E quanto que a palavra está nos dizendo, saibam disso. O velho Adão já foi morto, unido com Cristo. Ele foi morto para que este velho Adão seja destruído. Por isso que falou que a primeira palavra que eu disse, que era uma carabina de calibre 66, Romanos 6,6. Destruiu o velho homem. Ele já não tem mais poder. Ele já não tem mais força. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado. Já está justificado por Cristo, lá na cruz. Já está justificado. Nós não conseguimos, por nós mesmos, vencer a natureza adâmica. E se depender de vencer essa natureza adâmica, estamos perdidos, porque todo dia nós pecamos, caímos. É a minha fé de que esse Adão já foi punido, já foi morto e crucificado, unido com Cristo na cruz do Calvário. Isso me traz paz, alívio. Oh, meu Deus, ufa! Que bom que não depende desse Adão velho, deste velho homem, desta velha natureza, mas tão somente de Cristo. Só conseguimos em Cristo e nos unimos a Ele. O velho homem morre, renasce um novo, como os dois portais. Sai de um e entra no outro. É assim. Aconteceu há 2000 anos atrás. Entramos no portal do novo homem. Aí no versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, olha ele ratificando, olha ele reafirmando, cremos que também com ele viveremos. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E isto nós obtemos tão somente pelo que já aconteceu, pela fé, tal qual a justificação. Olha que interessante. Então, tanto a justificação como a santificação é pela fé. É por isso que o Senhor nos chama de Santa Grey. A reunião dos santos. Escreva esta carta aos santos que estão em Betel. Peraí, mas ele não está vendo o que eu fiz hoje? Ele está dizendo: eu quero que vocês saibam que unidos a Cristo já foram santificados, justificados na sua morte, santificados na sua ressurreição, unidos a Ele,
vivemos uma nova vida, porque ressuscitaremos com Ele, mas andamos como novas criaturas desde já, sabendo que, versículo 9, olha aí, quer saber mais? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Hoje pela manhã na escola dominical eu fiz uma afirmação muito interessante. Por que Jesus ressuscitou? Porque era impossível que a morte o retesse. Por quê? Porque não pecou. A norma, a regra, a lei do Deus Pai Todo-Poderoso é: todo aquele que pecar, ou toda alma que pecar, esta morrerá. Se ele não pecou, a morte não podia retê-lo. Portanto, ele ressuscitou. Olha então a afirmação. Sabedores, então saibam disso, não esqueçam, porque nós estávamos unidos a Ele, fomos então santificados, nos tornamos santos com Ele, portanto a morte já não tem mais poder sobre nós. E assim como Jesus morreu e foi sepultado, muitos de nós também morreremos. Só não morre aquele que no dia da volta do Senhor Jesus ainda estiver vivo, apenas terão seus corpos transformados, revestidos, os mortais de imortalidade, porque já estão ressurretos, já estão vivos para Deus, não estão mais mortos, mas agora vivos para Deus. Pois quanto ao ter morrido, versículo 10, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Não o considere mais. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Vive para Deus. Você sabia? Sabendo isto, o apóstolo Paulo está dizendo, você agora que conhece, que creu, que recebeu a salvação em Cristo Jesus, descobriu que, ao morrer e ressuscitar, Jesus fez com que você, unido a Ele, morresse para o pecado e vivesse para Deus. Você não tem consciência disso? Precisa ter. Essa é a exortação. Saiba disso. Você agora vive para Deus. Morreu para o pecado e vive para Deus. Aí, versículo 11 diz, então, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar, tem uma expressão do tio Ailton que a gente ri com a expressão dele. Você não tem consideração, tem que considerar a família, rapaz, não é assim, Ailton? É um incentivo, é uma graça, ele é um exemplo para todos nós, né? Consideração pela família, né? Porque tem pessoas, amigos mais chegados que irmãos, que você diz, eu considero essa pessoa como a parte da minha família. Eu tenho consideração por ela. Tenho consideração eu tomo por verdade que ele faz parte da família. O apelo do tio rapaz, mesmo sendo família, você não tem consideração? Considere. A consideração é uma exortação à mente, dizendo, abra o olho e enxergue isto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é mais ou menos isso aqui. Assim também vós. Você não tem consideração por isso? Considerai-vos mortos. Reconheça, tome por verdade. Haja como tal. Considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Vivos para Deus. Então essa é a exortação. Todo o texto,
toda essa estrutura, repetição, ratificação, volta a falar, repete para dizer isto. Santificai-vos, pois, porque vocês estão unidos a Cristo. Vocês não são mais aquelas criaturas, vocês são novas criaturas. Santificai-vos, porque vocês estão unidos na morte e na ressurreição. Mortos para o pecado, vivos para Deus. A conclusão, então, é esta, né? Conclusão, portanto, eu estou pegando a conclusão. Está muito fácil esse texto. O próprio texto nos dá a conclusão. Concluindo, portanto, nós devemos nos santificar, porque fomos unidos a Cristo, tanto na sua morte, como na sua ressurreição. O que devemos fazer? O texto também está nos dizendo. Versículo 12. O que devemos fazer? Não deixe que o pecado reine sobre o vosso corpo mortal. Está dizendo, vocês eram escravos de um rei. É como o povo, quando escravo de Faraó, tinha que lhe obedecer às ordens, debaixo da chicotada, da força, forçados, trabalhos forçados. De repente, eles vão embora, deixam de ser escravos, atravessam o Mar Vermelho. E aí eu fico pensando, atravessam o mar, chega do lado de lá, o velho Faraó gritando: ei, rapaz, não vai embora não, eu tenho casa para vocês, tem cebola, tem pimenta, volte. E alguns ficaram com desejo de voltar a ser escravo de Faraó novamente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não deixe que o velho rei domine você. Domine essa natureza adâmica, obedecendo às paixões do seu corpo adâmico. Não obedeça mais, ele não reina mais sobre você, ele já está morto para você. Você tem um novo rei, você serve a um novo rei. Versículo 13, não ofereçam a ele os membros do seu corpo como instrumentos da iniquidade, instrumentos para fazer aquilo que fazem aqueles que não têm lei, aqueles que não têm nenhuma restrição moral. Você morreu para isso. Você tem um Deus santo, um Senhor santo, a quem nós devemos amar, servir. Pelo contrário, segue o versículo 13, ofereçam as suas vidas a Deus. Não é somente um momento de culto, mas faça da tua vida um culto ao Senhor. Onde quer que esteja, Ele está ali. Faça para Ele o seu melhor. Faça para Ele aquilo que você tem certeza que faria se Ele estivesse ao seu lado. Por quê? Porque Ele está ao seu lado, bem dentro de você. O seu espírito de vida habita em você, fazendo tudo para o seu agrado. Ofereçam os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Contraste com a impiedade, contraste com a injustiça. Sirvam a Deus para alcançar os membros do corpo vivo de Cristo. Há muitos que ainda estão escravizados, estão em prisão, estão presos nos seus pecados e delitos, que receberam esta salvação lá na cruz do Calvário, mas que ainda não estão sabendo. Precisa que você vá e anuncie e conte. Sirva a Deus, anunciando o evangelho da salvação, a libertação, a justificação, a santificação que vem do nosso Senhor e Salvador. Então,
diz a palavra, para que nós sirvamos a Deus, ao nosso novo Senhor, porque o pecado já não tem domínio sobre vós. Respondendo à perguntinha, devemos então pecar para que superabunde a graça? Não, ele já fez isto e agora nós devemos andar em santidade, porque ele nos santificou na sua morte e na sua ressurreição. O pecado já não tem domínio sobre nós. Andemos em santidade, em novidade de vida. Amém? Curve a sua cabeça, consagre a sua vida ao Senhor. Senhor, que palavra bendita, né? Porque a gente fica assim, tão preocupado, Senhor, eu não consigo não pecar. E a gente fica achando que é as nossas ações, as nossas atitudes que vão nos dar a salvação, que vai nos dar a purificação. Já fomos salvos, já fomos justificados, já fomos santificados. Basta ter essa conscientização para andar em novidade de vida, para o louvor da sua glória. Consagre sua vida ao Senhor, consagre o seu corpo, consagre os seus membros para o Rei da Glória.